Bem-vindos à nossa reunião. Oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa reunião Dr. Nestor de Barros, 2024. Eu sou Érica Endo, médica assistente do Instituto de Radiologia do Estado das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E lembrando para você que gosta dos nossos conteúdos, não perca a oportunidade de comprar nossos cursos totalmente online de ultrassonografia e ressonância. E se você quiser ter a aula prática vai ser no dia 15 de junho de ultrassonografia e a gente ainda vai definir a data de ressonância magnética. Bom, é só acessar o site irradiando.com.br, que está na descrição do vídeo. E se você não está ao vivo, não perca a oportunidade de participar da reunião, fazendo perguntas e comentários. E se você estiver assistindo pelo YouTube, não se esqueça de inscrever no canal, clicar no sininho para as notificações e dar um like para aumentar o compartilhamento desse conhecimento. Hoje temos uma convidada mais que especial, que é a doutora Filomena Marino Carvalho, nossa guru-mestra em patologia aqui, e ela é professora associada do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e ela vai falar conosco sobre os carcinomas mamários triplo negativos, evolução na sua compreensão em 2 décadas. Com as palavras da doutora Filomena. Vou ficando aqui, né? Obrigada, Érica, pelo convite, né? É um prazer sempre participar dessa reunião, que é nossa há tantos anos, né, Érica? Então, você pediu para eu falar dos carcinomas triplo negativos, né? E, basicamente, para a gente discutir o trabalho, né? Que a gente acabou fazendo essa revisão de literatura. E aí eu lembro que você me perguntou assim, né? Como é que, né, foi a história de fazer esse trabalho, né? Então, uma das coisas que mais me impressiona em relação aos triplo negativos, que eu fico sempre meditando, é que como é que pode, né, que nos anos 2000, né, quando a gente ficou, né, familiarizado e conhecendo os subtipos moleculares intrínsecos, os carcinomas mamários triplo negativo era a exclusão, eram aqueles que não eram nada, eles eram definidos pelo que eles não eram. Né? Então, eles não tinham, por quê? Eles não tinham nenhum biomarcador que a gente utilizava na época, que eram os receptores hormonais e a expressão de HER2. Há praticamente 2 décadas, né, começa a aparecer assim, um boom, né, de biomarcadores, já se usa na prática, e você vê, há uns dias atrás eu fui ver os clinical trials em andamento ativos, né, quer dizer, que ainda não foram decididos. Tem mais de 400 estudos em andamento, né, pesquisando drogas, né, voltadas especificamente para os carcinomas triplo negativos. Né? Então, por isso que ele fala, quer dizer, em 2 décadas a gente saiu do nada para várias opções que né, aparecem para facilitar a vida dos pacientes que têm esse tipo de tumor. Porque, classicamente, né, esses tumores, como é que é? A gente fala, 15, 20% dos tumores mamários vão ser triplo negativos, e o que a gente sabia deles é que eles eram muito agressivos, né? Então, quando você comparava com os que não eram triplo negativos, eram aqueles tumores de mulheres mais jovens. Isso aqui é um dado nosso, né? Quer dizer, a porcentagem de triplos negativos abaixo dos 35 anos, nessa casuística da gente, foi de quase 35%, e acima dos 60, 16%. Então, realmente, ele é mais prevalente nas jovens mesmo. E ele se apresenta, em geral, como tumores muito grandes, até porque crescem muito rápido, tem muito mais meta visceral, maior risco de recorrência precoce, e o prognóstico pior. Era assim que a gente entendia, quer dizer, o carcinoma ruim e que não tinha muito o que fazer. E sempre, quando se fez a classificação molecular, sempre houve muita confusão entre o que era triplo negativo na imunistoquímica, com o que era basal no perfil molecular e com aqueles que eram BRCA mutados. Né? Então, sempre se achava que eram sinônimos, mas não, na verdade, nunca foram sinônimos, embora as 3 condições frequentemente podem aparecer juntas e aparecem com uma certa frequência. Quando a gente começa a explorar um pouco melhor os triplo negativos, a gente vê que nem todos são iguais, e o próprio tipo histológico interfere na apresentação.
Então, você pega, a maioria dos triplo negativos são tipo não especial, que é essa curva lilás aqui do meio, tá? Só que você tem as outras histologias que podem se apresentar como triplo negativos, das quais algumas vão ter prognóstico melhor. Aqui eu tenho, por exemplo, adenoide cístico, eu tenho apócrino, tá? Eu tenho padrão medular, e tem alguns que são ainda pior do que o tipo não especial, que é quando ele é lobular, quando ele é misto lobular e ductal e quando ele é metaplásico. Tá? Então, ou seja, a própria questão de você olhar o tipo histológico, olha, peraí, nem todos são iguais. Tá? Então, a questão da heterogeneidade é uma coisa marcante. Agora, é claro que é heterogêneo, né? Na verdade, a gente tem junto um grupo de doenças distintas, que a única coisa que eles têm em comum é que não tem receptor de estrogênio e progesterona e não tem HER2. No resto, eles são um agregado de tudo que não é isso. Tá? Então, se a gente for ver até do ponto de vista do perfil molecular intrínseco, 20% mais ou menos, nem basal é. Tá? Aqui a gente tem, dentro de apresentação triplo negativo, várias histologias especiais, que têm características moleculares próprias, e o prognóstico é dependente destas características, e não porque ele é triplo negativo, tá? Ou deixa de ser. E a gente tem, isso sim, já na prática, hoje, subgrupos especiais, para os quais o tratamento é diferenciado. Então, aqui a gente tem os tumores que são associados à mutação do BRCA, tá? Aqueles que são ricos em linfócitos infiltrantes tumorais, tá? Os TILs. Tem aqui o grupo da superexpressão do EGFR, é mais ou menos metade dos casos, tá? Ele caracteriza o fenótipo basal, mas ele dá uma agressividade maior para esse grupo. E tem o grupo Claudina abaixo, esse sim é conhecido desde a época dos subtipos moleculares intrínsecos. Então, entre os basais, se separou que era Claudina abaixo, né? Que era um grupo um pouco mais agressivo. Então, se a gente fosse olhar, né? Os tipos moleculares intrínsecos, é essa primeira pizza aqui de cima, tá? Pelo PAN50. Então, a gente vê que realmente a maioria aqui tem quase 80% são basais, mas a gente tem todos os outros tipos moleculares. Esse azul claro é HER2, esses aqui são os luminais, tá? E aí se seguiu a classificação, olha, subtipo molecular intrínseco realmente não ajuda nada a definir a biologia desses tumores. Então, apareceram outras explorações moleculares dos triplo negativos para tentar estratificar e ver que tipos de doenças eram essas, né? E eu destaco aqui os trabalhos do Lehmann, né? Teve duas versões, de 2011 e 2016, que ele atualizou, e a de Bernstein, que era americana, que é basicamente igual, eu vou falar dela daqui a pouco, aliás, agora mesmo, tá? Então, quando o Lehmann foi explorar os tipos moleculares, ele estava à busca de alvos terapêuticos. Não é possível, esse tumor tem que ter alguma coisa que a gente possa, que seja acionável, que a gente possa interferir. E aí ele identificou, do ponto de vista, isso depois de 2016, na segunda versão, do ponto de vista de expressão genômica desses tumores, basais de dois tipos, o B que ele chamou de BL1, basal 1, basal 2. Tá? E eles diferem, se vocês podem ver, porque o basal 1 é aquele que tem alterações no controle do ciclo celular e nas vias de reparo de DNA, tá? Enquanto que o basal 2 é aqueles onde você tem uma sinalização intracelular através da ativação por fatores de crescimento, tá? Em geral, com a ativação da tirosinoquinase. E aí ele identificou um grupo mesenquimal, onde você tem a transição epitélio-mesênquima ativa, quer dizer, um grupo meio que meio sarcomatoide do ponto de vista do comportamento biológico, tá? E dentro deles, inclusive, eles identificaram um grupo que tinha propriedades de célula-tronco, uma planta extremamente indiferenciada e pluripotente para fazer muita coisa. Dentro deles, inclusive, um subgrupo luminal, que era o luminal receptor de androgênio. Tá? Aqui ele tem a sinalização do receptor de androgênio, e como todo luminal, uma frequência muito alta de mutação no PIK3K, tá? O que também já começa a aparecer alguma coisa que pode ser acionável. Tá? E o que eles viram também foi que tinha uma expressão nesses tumores de imunoativação, e eles observaram já no estudo deles que essa expressão gênica era derivada não exatamente das células neoplásicas, mas dos TILs. Então, tumores que eram ricos em TILs, né, tinham esse padrão imune. E
olhando agora os basais, que depois o Bernstein fez? Olha, é o seguinte, os basais que têm assinatura imunativa, né, que são imunativados, ele chamou de basal imunativado, ele chamou de blia, tá? É composto por metade, mais ou menos, desse basal 1 e cerca de 30% do basal 2, tá? E nesse grupo, que é o blia, ele é o grupo que é enriquecido de defeito de recombinação homóloga, onde se encontram as mutações de BRCA. Então, ele é rico nesse grupo. Quando você vai para o imunossuprimido, é o que não tem a imunativação, não tem assinatura imunativada, mas dentro dele você também tem dois subgrupos. Tem aqueles que têm defeito de recombinação homóloga, que é o prognóstico até melhor, e o que não tem defeito de recombinação homóloga. Tá? Então, essa classificação ela é muito interessante, porque ela realmente disseca esses tumores e mostra, olha, nós estamos juntando tudo, mas são coisas diferentes. Né? Então, se a gente comparar aqui os 4 grupos, segundo até o Lehmann, você vê, quando eu penso em axila comprometida, você vê, olha, basal tem mais ou menos 1/3, mesenquimal tem menos, porque tem mais meta-distância, tá? E o luminal androgênico é o que tem mais, porque ele é luminal. O luminal a gente sabe, a gente conhece. Vai primeiro para a axila, né? Se apadesenta primeiro na axila. Resposta patológica completa, ótimo. Basal 1, beleza. Basal 2 é ruim por conta da sua biologia, tá? Já mesenquimal responde menos e o luminal responde pouco, como a gente espera dos luminais, né? Só 30%. Tá? E quando a gente olha, por exemplo, o tipo histológico metaplásico, que é um tipo bastante desafiador, a gente vê que uma parte deles é basal 2 e uma parte é mesenquimal, ele é um grupo heterogêneo também. Tá? E o mesenquimal, pelo fato dele ser muito mesenquimal, ele tem uma diferenciação tipo mesenquimal símile, ele tem comportamento quase igual ao sarcoma. Então, frequentemente, a axila aparece livre e você tem meta pulmonar, aqui quase metade dos casos. Então, aqui o que dá prognóstico, normalmente, nem é o estadiamento, é o tamanho do tumor exatamente, porque a axila negativa, a grande maioria vai ser a axila negativa mesmo. Já o luminal, meta óssea, meta linfonodal, exatamente igual aos luminais, tá? Em termos prognósticos, aí quem estudou mostrou isso muito bem, eles diferem, obviamente, em termos de prognóstico, mas você vê que ter assinatura imunoativada é o que dá o melhor prognóstico, tá? E o imunossuprimido é o pior deles, tá? Então, é importante. Bom, aí vem a questão, como que a gente faz para pôr isso na prática, né? Então, veio a tentativa pela imunistoquímica, você vê qual tipo que é. As imunistoquímicas do basal, no começo, era com esse intuito, ver se era basal ou se era não basal, fazendo uma correlação com o subtipo molecular intrínseco. E aí é lógico, né? Quer dizer, ser basal tinha expressão de citoqueratina basal ou EGFR, quer dizer, o perfil mais fidedigno de associação com o subtipo molecular intrínseco era esse, ou tem um ou tem outro, e ele ser triplo negativo. Mas grande coisa, a gente só fica sabendo que é basal, é um grupo bastante heterogêneo. E tem outros marcadores basais aí que foram estudados, né? Mas o que mostrou a maior correlação com o fenótipo basal imunistoquímico era esse, né? E também, como eu falei, não serve para grande coisa. Aí se explorou um pouco melhor, sabe que a gente não consegue fazer o subtipo de Lehmann? Por exemplo, esses autores aqui, que eu cito aqui no trabalho, inclusive, depois vocês podem ver, ele tentou separar basal 1 de basal 2. Porque basal, você vê, basal 1 tem citoqueratina basal, mas não tem o EGFR. Tá? Porque quando tem o EGFR, já mostra uma sinalização através de tirosinoquinase. Então, quando ele tem EGFR positivo, ele é basal 2, com maior frequência. E aí, tanto faz se ele é citoqueratina positivo ou negativo. Aí o BLIA é fácil, né? Porque o BLIA são os imunoativados, então eu vou ter, além dos tios, claro, que é eles que vão dar esse fenótipo, eu tenho o linfócito T citotóxico, que é o CD8, PDL1 positivo, eu tenho marcadores como ID1 um positivo e FOXC1, que é o repressor negativo, tá? E o basal imunossuprimido não tem nada disso e tem esse FOXC1 positivo, que é um facilitador da célula, do trabalho das células-tronco. Tá? E aí vem as outras coisas. Quer dizer, para você ver que é mesenquimal, ele tem a transição epitélio-mesênquima. E a gente pode ver isso na imunistoquímica pela redução da ecaderina e as claudinas e aumento da expressão da vimentina. Tá? E ele tem que ser negativo para receptor de androgênio, para os linfócitos, etc.
E nominal receptor de androgênio é aquele com receptor de androgênio positivo, que a gente está vendo aqui. Tá? Bom, então, mas não tem critério, se a gente for olhar, não tem nenhum critério que seja absoluto. Por exemplo, receptor de androgênio é nominal receptor é o LAR, é o nominal receptor de androgênio. Mas quanto por cento que vale? Só 10%? Precisa ter mais que 70%? Como alguns preconizam, quer dizer, a gente não tem um cutoff. A gente sabe que quando expressa receptor de androgênio, a chance de ser nominal receptor de androgênio é grande, tá? Quando a gente compara ele ser basal e não basal, veja que nos basais tem os BRIAs, os BRIs e os mesenquimais, todos. Os não basais sobrou só o luminal receptor de androgênio. Então, a frequência dos basais, como a gente viu, é maior, tá? A idade dos basais é menor, não basais é o luminal receptor de androgênio, é de mulher mais velha, tá? Proliferação celular muito maior no basal do que não basal. Resposta patológica completa a gente já viu, tá? E os sítios de metástase a gente já viu. Quer dizer, saber só se é basal ou não basal não resolve muito esse problema. O que é importante saber na prática? Porque se viu que fazer classificação molecular, a gente não vai fazer mesmo. Tá? Então, primeira coisa não deixar passar histologias especiais, porque o comportamento biológico delas é decorrente da histologia e não do perfil imunistoquímico, tá? Saber identificar entre os triplo negativos a doença de baixo risco, porque ela existe sim. Nem todo triplo negativo é agressivo. Então a gente fala, não, deu triplo negativo, pronto, é ruim. Nem sempre a gente tem a doença de baixo risco. E aqui a gente tem algumas coisas que vão nos ajudar a identificar, que são os tipos histológicos especiais de baixo risco, o KI67 e o receptor de androgênio. Tá? E saber isso, sim, identificar entre os grupos, os subgrupos que têm biomarcador preditivo hoje, que é a mutação do BRCA, isso vai ser feito clinicamente, os que são imunoativados, então, através dos tios, da expressão imunohistoquímica do PDL1, e hoje o HER2 low, tá? Porque você, entre os triplo negativos, você pode ter o HER2 low também, e a gente sabe que ele é acionável também. Bom, em relação aos tipos histológicos especiais, tá? A gente tem aqui os carcinomas análogos aos de glândula salivar. Então, praticamente todos eles são bonzinhos, tá? Apesar de triplo negativo. A gente tem os ricos em tios, que é o medular antigo, entre os metaplásicos, a gente tem os metaplásicos clássicos e a variante de baixo grau, o padrão apócrino, e lembrar que o lobular invasivo, mesmo o clássico, pode ser triplo negativo, tá? Bom, aqui tem a lista dos carcinomas anáveis de glândulas salivares, são muito raros, o mais frequente é o adenoide cístico. Agora, todos eles são de prognóstico favorável. Então, é importante aí ficar atento, porque essas histologias, elas mimetizam o tipo não especial e, às vezes, você pode supertratar uma paciente desnecessariamente porque não fez o diagnóstico desses tipos especiais, que, apesar de ser raros, eles existem e precisa desconfiar deles. Então, você olha, KI67 muito baixo, opa, tá estranho, né? Então, esse não é um tipo não especial. Desses, o adenoide cístico é o mais frequente, mas olha aqui a frequência, 3,5%, tá? E ele tem um prognóstico excelente quando é a forma clássica, mas lembrar que entre os adenoides císticos, que são raros, existe o subtipo clássico, que é o mais frequente, mas existem algumas variantes que são um pouco mais agressivas e o patologista precisa saber identificar, tá? Em relação aos metaplásicos, eles são normalmente considerados tumores de alto grau, etc. e tal, mas aqui a gente vê que tem vários subtipos histológicos, dos quais esses dois primeiros, o adenoscamoso de baixo grau, fibromatose símica, são de prognóstico excelente, são bonzinhos, eles são triplo negativos, eles são metaplásicos, mas eles são de variantes boas, tá? E a KI67 é baixo. Esse tumor, nem pensar em fazer tratamento sistêmico para eles, tá? Agora, os outros são agressivos, independente de serem heterogêneos. E entre os que são basais, né, e não basais, a gente tem aqui o fenótipo BRCA/NES, que é aquele que torna esse grupo, talvez, candidato a gente pensar em inibidor de PARP também. Então, a gente tem dos metaplásmicos alguns que vão ser basais e outros que vão ser claudina abaixo. Quando é claudina abaixo, você vê
o fenótipo BRCA/NES é pequeno, é uma fração pequena, e ele é mais frequente quando ele é basal. Então, hoje, sempre metaplásica, a histologia metaplásico, ela incomoda muito, porque responde mal à quimioterapia convencional, então se procura outras formas de você abordar esse grupo de tumor. O outro é o padrão medular, né? O padrão medular, a gente conheceu, quem é mais velho, né? Conheceu o carcinoma medular, é um carcinoma bom, etc. Né? Eles tinham medular atípico, ou tipo histológico não especial, ductal, né? Com características medulares. É uma confusão, não tem muita reprodutibilidade, e ele foi tirado da classificação. Hoje a gente deve notificar o padrão medular num carcinoma, não importa que tipo que seja. Tá? Então, em geral, é isso. É um tumor que é mais circunscrito, tá? Ele é basal, ele tem expressão de citoqueratinas basais. Aliás, todos aqueles bonzinhos também são basais. Vocês verem que não adianta nada fazer tudo tipo molecular intrínseco. Tá? E aqui, esse medular, ele expressa aquele padrão imunoativado do lema e o padrão BRIA do Bernstein, né? Quer dizer, é um tumor imunoativado por conta do quê? A característica mais marcante de um padrão medular é essa, né? São os linfócitos infiltrantes no tumor. E quando você compara um triplo negativo que seja medular com os que não são medular, de mesmo grau, etc., porque ele é alto grau histológico, tá? Ele tem melhor prognóstico, e aí quando você vai ver, lógico, ele tem muito mais tios estromais, ele tem baixo FOXP3, que é um regulador negativo, e ele tem alta linfócitos tóxicos, FOXP3, essa relação C2-8, FOXP3, esse baixo e esse alto. Aí, o outro grupo seria os apócrinos, né? Então, a gente sempre, quando olha uma morfologia apócrina, essa celona grande, rosa, para o patologista, né? Que a gente vê aqui, tá? Ele pode ser tanto o HER2 positivo quanto o triplo negativo, que é o que nos interessa agora. De qualquer maneira, sempre um apócrino é sempre de mulher mais idosa. É onde você vai pensar mais. Desconfio de um apócrino jovem que não deve ser. Tá? Então, a média de idade é maior. Agora, olha o KI67 nesse trabalho. Quer dizer, menos de 10%. Ele tem KI67 baixo. Tá? Tem receptor de androgênio positivo. Então, ou seja, ele entra dentro do luminal androgênio. E as alterações genômicas deles, por exemplo, ele tem, olha, mais de 70% de PK3K, que é uma característica de mais de tumores que são luminais. Tá? Então, ele tem características próprias. Então, ser apócrino, ter características apócrinas, deve ser sempre notificado, porque isso pode ser um bom sinal. O lobular invasivo triplo negativo, que eu falei que pode ter, ele é uma entidade que existe mesmo na forma clássica, tá? Como a gente vê aqui. Não é sempre o pleomórfico, é porque é pleomórfico, não. Né? Ele é clássico. Olha, metade é clássico, tá? A outra metade cai nas variantes. Tá? Então, quando eu comparo um lobular triplo negativo com um ductal triplo negativo ou um lobular que é receptor hormonal positivo, a gente vê que o lobular triplo negativo é de mulheres mais velhas ainda, né? De todos, inclusive, sobretudo do tipo não especial, tá? Receptor de androgênio com uma frequência altíssima, então é uma marca desse grupo de tumor, é mais de 90%, 95% quase, tá? Que também é uma característica de todos os lobulares normais. O KI67 é muito mais baixo que o triplo negativo, ductal, mas ele não é muito mais alto que o lobular clássico, tá? E olha uma coisa interessante, quer dizer, ele raramente ele é basal, 10% só. Ele vai ser, olha, ou HER2 positivo, uma frequência grande, ou luminal, inclusive luminal A. Tá? Então, é uma entidade isso aqui separada. A gente tem que entender desse jeito, né? Em relação ao lobular. Agora, é óbvio, né? Eu não estou enfatizando aqui, sempre a qualidade da amostra é importante, porque a gente não pode ter um falso negativo. Tá? Quando eu penso em tumor de baixo risco, de triplo negativo de baixo risco, eu sempre chamo a atenção, falei, gente, vamos tomar cuidado que nem todo triplo negativo é ruim. Então, quem que entra aqui? Tipo histológico análogo de glândula salivar e os metaplásmicos de baixo grau, esses tumores são bonzinhos. Aqueles que são ricos em tiros, tá? Padrão medular, o imunoativado. O KI67 é importante sempre olhar aqui, se é baixo, se é alto, etc.
E o padrão apócrino, que em geral está relacionado à expressão do receptor de androgênio, né, que corresponde a esse subgrupo luminal receptor androgênio. Né? Aqui tem um trabalho interessante, né, porque eu falo o que é um triplo negativo de baixo grau e o que é um Ki67 alto ou baixo com triplo negativo. O cutoff que foi determinado é até alto, é 30%. Então, nesse estudo grande aqui, o Ki67 acima de 30% é que se associou a pior prognóstico, abaixo não. Tá? Então, quando ele tinha até 30% de Ki67, e desses a maioria é menos de 10%, inclusive, tá? Eles são um grupo pequeno, é 5 a 10% dos triplo negativos. Não é um evento raro, mas vai acontecer. Triplo negativo é raro, né? Com baixa atividade proliferativa, são 5% de 15%, então é bem raro. E normalmente eles são assim, ó, eles não são alto grau, 90% é 1 ou 2, 80% é receptor de androgênio positivo, ou seja, é apócrino, 70% tem fenótipo apócrino, resposta patológica completa, pouco mais de 10%. Tá? E, mais importante, o que os estudos têm mostrando é que quando você tem um Ki67 baixo, num estágio inicial, eu estou falando de estágio 1, tá, gente? Não é estágio avançado. Você não tem um benefício claro de quimioterapia nesse grupo. Quer dizer, você vai tratar à toa, porque além de não responder, não vai dar, né, benefício nenhum, e o tumor já é bom assim mesmo. Tá? Então, essa é uma questão que a gente precisa refletir na prática. Hoje, entre os triplo negativos, tem muitas moléculas que estão sendo identificadas, TROP2, a própria do HER2 sem amplificação, receptor de folato, HER3, eu pus 3 aqui. Né? Mas tem uma série de moléculas que estão sendo que são usadas, né, justamente para conjugar droga e levar a esses tumores, né, com resultados impressionantes. Eu digo, em particular aqui, com o TROP2, né, o anti-TROP2, e os anti-HER2. Tá? Então, são drogas que têm mudado a história de muitos pacientes. Então, para finalizar, que sugestão eu daria quando a gente faz um diagnóstico de triplo negativo, que nós vamos fazer juntos, nós, os radiologistas? Primeiro, radiologista hoje, para mama, tem que colher no mínimo 5 fragmentos. Eu sempre acho que 6 é bom, porque eu ponho 2 em cada bloco, e aí eu vou ter material para o HE, para imunistoquímica e para molecular, se necessário. Tá? Muito cuidado nas fases pré-analíticas, por conta de eu pegar negativo que não é negativo. Então, quando eu pego um negativo, com baixa atividade proliferativa, eu preciso ver se realmente ele é negativo ou se houve algum problema pré-analítico, uma deficiência de fixação, porque aí eu vou ter um falso negativo naquele marcador. Né? E aí isso pode ser muito grave. Tá? Outra coisa que se eu acho um triplo negativo na mama, eu preciso afastar uma metástase, sobretudo se eu não estou vendo o componente in situ. E aí eu posso usar devo sempre usar junto a algum marcador mais específico para a mama. Lembrar que tem tipo histológico especial. Então, se você não pensar nele, você não vai fazer diagnóstico, porque eles mimetizam morfologicamente o tipo não especial. Aqui, mais do que nunca, acho importante você colocar a porcentagem de tios, né? Classificar o HER2 negativo, porque eu estou falando de triplo negativo, mas com bastante critério para eu identificar o HER2 low, ou seja, aqueles que têm uma baixa expressão e que tornaria esse paciente elegível para uma possível terapia anti-HER, como o trastuzumab deruxtecan, por exemplo. Fazer receptor de androgênio aí em todos esses casos, para detectar justamente o grupo luminal receptor de androgênio, das mulheres mais velhas, que justamente são as idosas, muito velhinha, receptor de androgênio positivo, Ki67 muito baixo. Então, é uma outra entidade, tá? Então, é o luminal receptor de androgênio. E se você tiver uma doença avançada ou metastática, não esquecer de pôr o PDL1, porque ele vai ser o biomarcador para você fazer imunoterapia ou não. Era isso, Erika. Eu estou à disposição para perguntas, porque eu não abordei. Nossa, parabéns, Filomena, pela aula. Gente, sempre muito elucidativa, fez um resumão do triplo negativo aí para a gente. É difícil, eu vou rever essa aula, porque é muito complexo, né? O que eu achei interessante de que você falou é do número de fragmentos que a gente tem que pegar agora, né? Acho que agora, com essas novas classificações, a possibilidade de imunistoquímica,
Então, eu acho que aqueles artigos que falavam que 4 ou 5 fragmentos estavam ok, eu acho que não está mais ok, né? É. Então, eu acho que esses fragmentos para nódulo, né? E você acha que tem que fazer, além de 12 que a gente faz para esteritaxia, para calcificação, você acha que tem que ter mais? Ou você acha que uma agulha grossa, mais grossa, para calcificação de 7, 8 seria o ideal? 7, 8, 9? É que quando é calcificação, né, Erika, aí é diferente, né, quando é microcalcificação, né, porque dificilmente vai ser feito um core, né, não sei, eu não vejo fazer, a menos Não, que não tenha faz, é. a menos que É. tenha uma lesão que forme massa, né. Então, os triplo negativos dificilmente vão ser por conta de microcalcificação, né, eles vão ser, vai ser um nódulo, normalmente uma massa e vai se indica uma core, bem indicado, e aí, nesse caso, é aquilo que você colocou, e a gente já chegou a discutir nessa reunião também, que era que a necessidade hoje de mais fragmentos. Porque eu lembro até no começo a gente discutia, falava, não, dando para dar diagnóstico, tudo bem, porque às vezes com um só você consegue dizer, é maligno, é benigno, né? Mas hoje a gente tem que pensar que tem a imunistoquímica, que muitas vezes é extensa, gasta muito material, tem também os moleculares, então vira e mexe, o paciente quer fazer um oncotype, quer fazer um outro teste molecular, e aí um NGS qualquer, né, para saber um alvo, procurar um alvo, e aí você não tem material. Então, a gente hoje, patologista, a gente tem de falar, olha, quando dá para distribuir em 3 blocos, a gente fala 3 blocos porque, né, um a gente usa para fazer o HE, um para gastar para imunistoquímica e o outro para guardar para molecular. Então, assim, eu acho que isso é importante e vale isso hoje para biópsia de tumor de qualquer localização, diga-se de passagem. Né? E a mama é onde a gente tem mais facilidade, para bem falar a verdade, com os radiologistas, porque normalmente o material vem muito bom. Né? Quando é intraabdominal, eu vejo que já acaba tirando mais problemas. Quando é microcalcificação, aí a questão é. Porque assim. Quando você vai atrás da micro, em geral, é o componente in situ, muito mais frequentemente, que faz calcificação. Eventualmente, você pode ter calcificação distrófica também no componente invasor. Mas aí, então, você corre o risco, às vezes, de pegar só o in situ ou pegar um pouquinho só do invasivo e não acaba não pegando muito do invasivo, acaba pegando mais o in situ, né? Mas aí, como é geral hemotomia, eu não vejo de fazer mais fragmento e nem acho que tem que ser continuado do jeito que for. Se você tiver uma lesão com microcalcificação, que for de alto grau, que for suspeita e você não viu invasão, eu acho que vale a pena aí depois correlacionar com a imagem, porque se a imagem foi extensa, etc., aí você pode ou pedir para tirar mais, para saber se vai fazer sentinela ou não, por exemplo. Né? Não, eu só Eu queria vi que o saber Emílio levantou a mão, tudo o bem, seu Emílio? pare... Não, eu só queria saber seu parecer mesmo com relação ao calibre da agulha, que agora eu estou tendendo a querer só agulha mais calibrosa, né, para qualquer Quando a lesão. agulha é grossa, é melhor, né? Eu acho melhor. Não há dúvida, porque aí não gasta, porque se é muito fininha, Erika, daí às vezes você faz e aí acaba, né? E aí É. você fica, então, quando dá para fazer um pouquinho mais grossa, é muito melhor. Enquanto esses metaplásticos, que não raro, eles são sólidos císticos, né? E às vezes eles são muito volumosos, que crescem muito rapidamente. E às vezes tem uns que são tão grandes que mesmo você tentando esvaziar para tentar ficar menor e tentar tirar a maior parte da lesão, a gente não consegue, né? E às vezes a cápsula também é um pouquinho espessada, e aí a nossa tendência é fazer a mamotomia, mesmo que vocês depois não gostem, né, de que faça, porque eu acho que atrapalha vocês depois na cirurgia, não sei. E a gente Eu faz não dessa acho que forma. atrapalha, só fazendo um parênteses, Erika, não acho que a mamotomia atrapalhe, não. Não, Não, na ela tem bastante cirurgia, fragmento, a gente em normalmente não congelação? divide no mesmo Não. bloco, você separa em vários blocos, né? Normalmente, quando vem mamotomia, sobretudo nessa condição que você colocou, que é um tumor grande, é ótimo, porque vem bastante fragmento, eu separo em vários blocos. Normalmente você tem É. vários blocos de tumor, é um material bem confortável, sim. Eu gosto, não vou dizer que eu não gosto, é que normalmente o pessoal não faz, né? Sim, muitos não fazem.
Entendi. E vem cá, e o líquido no interior, não raro ele dá nada, né? Quando você faz a aspiração também. Você acha que é fundamental mandar o líquido para vocês de dentro, nessas lesões complexas? Eu gosto de ver, viu, É? o líquido. Porque dá um detalhe citológico bom, às vezes te ajuda quando você está, dependendo da amostra, às vezes é uma amostra meio amassadinha e tal, e aí a célula do líquido. E eu gosto sempre de fazer emblocado, né? Eu faço sempre, independente de qualquer líquido, mesmo de líquido de cisto simples, eu embloco tudo para ter uma visão um pouco mais, né, próxima da histologia. Quer falar alguma coisa? Peraí que eu acho que tem gente aqui querendo fazer uma pergunta. O Emílio levantou a mão aí faz tempão. Quem que levantou? É, sou eu. Emílio, pode falar. Obrigado. E professor, estou bem, e senhora? Eu estou Eu ótimo. gostei bastante. Que bom. A aula é muito boa, mas eu fiquei um pouco de dúvida, mais relacionada à patologia, que quando que a senhora, na sua prática, inclui, por exemplo, um marcador mais específico para definir se é metástase ou não, se levando em consideração sua idade ou tem algum outro fator? Aí eu ponho sempre, Emílio, se eu desconfio já no HE, que vamos supor, se é um tumor de alto grau e não, eu não estou vendo componente in situ claro, eu nem sei o que vai dar o perfil. Eu ponho sempre o marcador de mama específico, né? Pelo menos o GATA3. Às vezes eu ponho Uhum. SOX10 junto, enfim. Às vezes põe os outros, hemoglobina, enfim, depende de quanto é que está o conforto de marcador. E às vezes nem dá, às vezes nem dá triplo negativo, acaba dando HER2 ou acaba dando um receptor hormonal. Mas se não, eu sempre coloco nos tumores de alto grau e que eu não, ou mesmo que seja de baixo grau, que eu não vejo in situ. Uhum. Porque esse negócio eu vi uma história, felizmente não aconteceu comigo, Érica, mas a COR deu triplo negativo, a paciente fez mastectomia e depois não era da mama, era metástase. E aí foi uma confusão danada. Obrigado, professor. Eu vi na minha prática um positivo para receptor de estrogênio, mas que não era de lá, era um cerulo Exato. metastático. Eu também vi já isso, é verdade. Por isso que eu falei, independente de ser triplo negativo, eu sempre coloco. E pensar que eu já vi, por exemplo, ciroso de alto grau de ovário, metastático na mama, né? É, Não é uma situação comum, e ele é receptor, ele pode ser receptor 2/3, é receptor hormonal positivo. E aí você cai, né? E acaba dando, por causa do receptor. O receptor não é marcador de mama. obrigado, professor. Bom dia. Bom dia, professora Paulina. Carlos Chamizo falando aqui. Em primeiro lugar, parabéns aí pela aula, foi excelente, né? Trouxe bastante conhecimentos aí, com certeza vários deles novos. Vocês estão me ouvindo aí? Eu estou escutando um zum, zum, mas não sei que eu não estou escutando. Vem para cá. Vou fazer a pergunta aqui, porque o microfone acaba funcionando melhor. Então, bom dia. Então, parabéns, professora, pela aula. Acho que Obrigada, Chimi. muito conhecimento novo para a gente absorver e depois processar. Bom, a minha pergunta é o seguinte: o quão difícil é para o patologista, principalmente o patologista geral, ele fazer a diferenciação entre os diferentes subtipos de triplo negativos? Por que eu estou perguntando isso? Porque às vezes aparece lá carcinoma ductal invasivo, a gente vai via imuno, triplo negativo, e nós estamos diante de um nódulo espiculado na mamografia. A gente começa a ficar desconfiado, porque isso não é apresentação. E é claro, né, que alguns desses carcinomas triplo negativos, que classicamente se apresentam como, pode se apresentar como nódulo especulado, é justamente o subtipo apócrino, né? E aprendendo aqui, até o lobular também pode ser triplo negativo, né? E às vezes, então, é possível sair o laudo e, na verdade, se tratar de um subtipo de um triplo negativo não especificado ali no laudo? Ou se pode. Por isso que eu falo, a gente tem que desconfiar. Eu tive um caso recente que foi muito bacana, porque era assim, era uma amiga, inclusive, uma amiga que apareceu com a biópsia, era triplo negativo, aos prantos e tal, né? Quando eu vou ver, só que assim, era um triplo negativo com KM, o KM dela nem era tão baixo, mas era assim, era menos que 30% com certeza, era tipo uns 15, entre 15 e 18%.
E eu olho para aquele tumor, eu falei, nossa, mas que estranho, porque ele tinha cara de aquele estroma fibroso, igual vocês falam, né, especulado e tal. Eu lembro que eu liguei para quem, eu falei, quem fez a biópsia? Ela me falou, a radiologista. Eu liguei para a radiologista, eu falei, parecia triplo negativo? Ela falou, de jeito nenhum, parecia um carcinoma de mama como outro qualquer. E eu falei, que estranho, e era tudo triplo negativo. Aí o pau, ele era esquisito. No fim, para encurtar a história, era um adenoide cístico daquela variante sólido basaloide, tá? Que é um tumor, um prognóstico melhor, né? Não é tão bom que nem a forma clássica, mas já não era tão ruim que nem o triplo negativo. Aí eu lembro que ela foi para a cirurgia, acabou operando, não fez, felizmente, a quimioterapia neoadjuvante, porque quando vê mais de 1 centímetro, né, já querem fazer já faz quimio-neo. E aí, no fim, era um adenoide cístico. E é interessante, né? Porque a apresentação era esquisita. A radiologista achou estranho. Falou que esquisito, né? Triplo negativo, todo especulado, desmoplano, e toda aquela coisa que faz os tumores comuns. Então, assim, então o que a gente tem que fazer? Uma é essa correlação, você não bate, você fala, oh, peraí, não está muito com cara de triplo negativo. Né? Será que não é uma histologia especial? Outra coisa é você pegar triplo negativo e o KM7 está muito baixo. Né? Porque às vezes você olha e fala, nossa, mas é baixo. E você tira que o lobular, quando é triplo negativo, ele é luminal A quando você faz, se você fizer um PAN 50, quer dizer, mais de 90% dele. Então, assim, as coisas têm que bater, né? Morfologia, não tem segredo, né? A morfologia, o perfil imunohistoquímico, né? E a imagem, né? Quer dizer, uma expansão daí da morfologia, né? Mas isso acontece e não é raro, viu? E não é raro. Porque tem umas variantes muito, muito raras. O adenoide cístico ainda é mais ou menos, mas tem umas outras lá que a gente vai ver uma vez na vida e outra nunca mais, né? Então, acho que fica essa lição aí para os colegas, né, para todo mundo aqui, os radiologistas de mama, na hora da correlação. Quando a morfologia não bate, eu acho que realmente a gente tem que desconfiar. E uma outra questão, professora Flamengo, é o seguinte, será que eu estou certo quando aparece, por exemplo, um cine lá, triplo negativo, que está caminhando ali, ali no meu laudo para um subtipo basal, o clássico, e vem lá no laudo, na descrição, um carcinoma do octal incito associado. Eu estou certo em desconfiar que talvez ele não seja realmente um triplo negativo, porque CDIS triplo negativo é mosca branca. Eu raramente, assim, dá para contar no dedo quantas vezes eu vi de fato, e em lugar assim que os patologistas são experientes, eles fazem lá e muito de acordo com o padrão. Nesse caso, é interessante pedir uma revisão ou pensar em uma rebiópsia? Eu acho que aí ou a revisão, conversar com o patologista, ou até a rebiópsia. Eu vi um caso também, se você vai parecer um colega que fala toda hora isso, mas que eu mesmo não acredito até hoje, porque eram microcalcificações, foi feita a biópsia e deu um carcinoma in situ de alto grau, ninguém fez imuno nem nada, o cirurgião mastologista fez o setor, lá o carcinoma in situ, margem livre, radiografou a peça, tudo bonitinho. Só que me aparece umas celulinhas infiltrando. E eu olhei, mas tão de baixo grau cinismo, que não tem cara de nada. Até a gente vai discutir no tumor board essa semana esse caso, porque. E ele é triplo negativo. O incita é triplo negativo. E o invasivo é triplo negativo. Só que o invasivo não tem nada a ver com o incito, é totalmente diferente. O KI67, só para você ter ideia, no invasivo deu 3%. Aí você vai falar, não, deve ser problema da fixação. Só que nesse material, o tecido mamário normal corou normal, tá? O controle está positivo. Então, não é a reação que não funcionou. Só não funcionou no tumor, é estranho. Mas eu mesmo estou desconfiado. Eu fiquei olhando aqui e falei, gente, e não encaixa, não consigo encaixar aquilo em nenhum tipo especial. Para avaliar a paciente médica, eu falei para ela, olha, eu acho que é algum tipo especial que não se enquadra nesses daí que a gente conhece. Né? Então, agora a tela vai ampliar, porque né, a cirurgia foi para o in situ, não foi para o invasivo. Né? Agora, de qualquer maneira, quando não bate nada, eu acho que tem que realmente pegar, e é numa biópsia, e se isso for determinante para a decisão cirúrgica, tipo QT-NEL ou cirurgia,
aí vale a pena fazer outra biópsia. Porque eu não sei, de repente pode até ser um problema, é, alguma interferência do fixador, eu não sei, né? Pode até ser uma coisa desse tipo, né? Filomena, e me diz uma coisa, essas que são triplo negativos com alteração fibroadenomatoide-like, eles têm o mesmo, assim, eles demoram para crescer? Como é que funciona? E se é muito difícil confundir o diagnóstico dessas Bom, lesões? você fala aquele de células colunares, que é a polaridade reversa, né? É, O padrão fibroadenoma, ele é bem difícil, porque é raríssimo, né? É muito raro. Ele é uma entidade até meio controvertida na mama, né? É controvertida em relação a que nome você vai dar, na verdade, né? E, assim, e confunde mesmo, né? Porque se você olhar, a gente não está habituado a ver isso, sabe? Aquela coisa que você nunca viu. Não é que você, né? Nós que fazemos imagem, você vai olhando as coisas, você vai lembrando as coisas que você viu, parece, não parece. Você começa assim a fazer diagnóstico, né? Não tem muito que, né, olhar. E ele não é uma morfologia que a gente está acostumado a ver, né? Agora, ao que tudo indica, ele tem apesar de triplo negativo, etc. e tal, ele parece que o prognóstico é bom. Também entra dentro daí dos glândulas salivares símiles, né? Também. tá. Nesses artigos que falam desse subtipo, ele fala, tipo, a morfologia, se em geral pode ser uma assimetria focal, ou uma área epicogênica nodular. Existe alguma correlação? Não? Eu não sei te dizer, isso que eu nunca fui É, atrás para saber exatamente se a imagem pode ser mais sugestiva ou menos. É porque faz tudo nódulo, né? Tudo acaba né? fazendo nódulo, então não sei. Entendi. Então, muito legal. Alguém que tem mais alguma pergunta para fazer? Gente, esse assunto é muito legal, muito denso. Nossa, aprendi pra caramba. Tem que ver de novo para. No artigo eu fiz lá uma revisão, né? Esse artigo, na verdade, é um artigo de revisão. Eu E achei muito toda bom, passo, muito. eu não, lógico, eu não coloquei todas as coisas que eu discuti lá, porque tem algumas coisas que eu coloquei de algo terapêutico, né? Muito chato, É, né? não, mas eu achei muito bacana, muito completo. Então, você quer falar alguma coisa, Chinês? Quer perguntar? Acho que foi muito boa essa nossa reunião, muito elucidativa. Gostaria de agradecer novamente por você ter vindo aqui apresentar esse trabalho, né? Essa coisa da ciência brasileira, né? Que a gente tem que, você principalmente, Filomena, tem que publicar muito mesmo para levar o nosso conhecimento para fora. Então, Ah, muito obrigada. obrigada. Não, eu estou Obrigada. escrevendo um agora, viu, Érica, que é triplo negativo de baixo risco. Que legal. Eu quero só ver. Estamos aguardando. Aí você vem apresentar aqui na reunião. Então, tá bom, Falou, obrigado. pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. Até a próxima. Tchau. Tchau.